A real história dessa avó. Fiquei grávida com 60 anos de idade. Você não imagina quem é o pai. Existem histórias que vivem nas sombras, sussurradas nos cantos de cidades pequenas, alimentadas pelo julgamento e seladas pelo medo. Elas se aninham no fundo da alma, pesando como âncoras de navios afundados, até que um dia, a coragem ou a mais pura necessidade as arrasta para a luz. A história que vamos conhecer hoje é uma dessas. Um relato tão profundo, tão delicado, que nos convida a silenciar o mundo lá fora e a ouvir apenas com o coração, a suspender por um instante nossas certezas. E se você valoriza narrativas que desafiam nossos preconceitos e celebram a incompreensível resiliência do espírito humano, considere fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para que mais vozes como a de Dona Rosa possam encontrar o seu eco e, quem sabe, a sua paz. A jornada dela começa no fim de um longo silêncio, em uma tarde que poderia mudar tudo. O ar na pequena sala de estar da casa de Dona Rosa, em Piracaia, parecia denso, quase sólido. Pairava, pesado com as palavras não ditas que se acumularam por 12 anos e que agora ameaçavam transbordar. Do lado de fora, o sol do meio-dia castigava o asfalto recém-recapeado da rua, fazendo o ar tremeluzir. Mas ali dentro, um tipo diferente de calor se acumulava. Um calor que nascia no fundo do peito e subia para a garganta, ameaçando sufocar qualquer palavra. Aos 78 anos, Rosa de Almeida tinha a pele marcada por um mapa fino e intrincado de rugas que contavam histórias de risos de juventude, de lágrimas amargas e, acima de tudo, de uma resistência silenciosa e obstinada. Seus olhos, de um castanho profundo, já não possuíam o brilho desafiador da mocidade, mas carregavam a sabedoria pesada e turva de quem viu mais do que a vida deveria decentemente mostrar a uma única alma. Sentado no sofá de chenille gasto, com um padrão floral já desbotado pelo tempo e pelo sol, Pedro, seu Pedrinho, balançava as pernas que ainda não alcançavam o chão com firmeza. Aos 12 anos, ele estava no exato limiar entre a infância e a adolescência, um território de descobertas desconcertantes e confusões silenciosas. Tinha os cabelos escuros e lisos do pai, um traço que Rosa via com um misto de ternura e dor, mas os olhos eram os dela, um espelho límpido que refletia a alma de Rosa de volta para si mesma. Um lembrete constante, diário e doloroso de um laço inquebrável, sagrado e terrivelmente proibido. Ele a observava com uma curiosidade atenta, infantil, mas já tingida por uma intuição precoce. Sentia a solenidade incomum daquele momento. Normalmente, àquela hora, a casa estaria impregnada pelo cheiro de alho e cebola refogando. Ela estaria na cozinha, de avental, cantarolando uma melodia antiga enquanto preparava o almoço, e ele estaria na mesa de madeira, rabiscando a lição de casa, interrompendo-a para perguntar o significado de uma palavra ou outra. Mas hoje, a rotina sagrada fora quebrada. Rosa o chamara para a sala, pedindo que se sentasse, e desde então, o silêncio se instalara, quebrado apenas pelo tic-tac insistente de um velho relógio de parede de carrilhão, cujo pêndulo dourado balançava como um juiz ponderando uma sentença. "Pedrinho", ela começou, e sua voz, normalmente firme e melodiosa como o canto de uma sabiá, saiu trêmula, um fio frágil e quase inaudível de som. Ela pigarreou, tentando encontrar seu centro, e juntou as mãos no colo. Os nós de seus dedos, engrossados pela artrite e pelo trabalho de uma vida inteira, estavam brancos de tensão. "Eu preciso te contar uma coisa muito importante sobre nós, sobre a nossa família." O menino endireitou a postura, a expressão tornando-se imediatamente séria. Ele era uma criança sensível, criado sob a asa protetora daquela mulher que era todo o seu mundo, imerso em um universo de fé, amor incondicional e histórias contadas à beira da cama. Ele sabia, com a certeza que só as crianças possuem, que algo estava profundamente errado. Sentia isso na forma como os ombros dela estavam curvados, como se carregasse um peso invisível e esmagador. Ele já tinha notado isso antes, em dias aleatórios, quando a pegava olhando para o nada com uma tristeza infinita. Mas hoje era diferente. A tristeza estava ali, na sala,
entre eles. Pode falar, vó, ele disse, a voz ainda infantil, mas carregada de uma maturidade que sempre surpreendia Rosa. Ele a chamava de vó. Era o natural, o que todos na cidade entendiam, o nome que o protegia da verdade. Mas ambos sabiam, em um nível tácito, em um acordo silencioso feito de olhares e gestos, que a relação deles era outra coisa, algo mais profundo e complexo, algo que não tinha nome no vocabulário simples do dia a dia. Rosa respirou fundo, fechando os olhos por um instante, buscando no fundo de sua alma a força que a mantivera de pé através do escárnio da cidade, do luto e do isolamento. Era o momento. O medo era um gelo em suas veias, um pânico antigo do qual ela nunca se livrara. O medo da rejeição, de ver o horror e a repulsa nos olhos do menino que era sua razão de viver. Mas o segredo era um veneno que a consumia lentamente, uma ferida interna que nunca cicatrizava, e ela não podia mais carregá-lo sozinha. Ele merecia a verdade, por mais terrível que fosse. A mentira, mesmo que protetora, era uma jaula para eles dois. Você sabe que eu te amo mais que tudo nessa vida. Não sabe, meu filho? Ela começou, e a última palavra saiu com uma ênfase involuntária. Seus olhos marejaram instantaneamente. Ele assentiu, sem a menor hesitação, o rosto aberto e sincero. Eu também te amo, vó. Mais que tudo. Aquelas palavras tão puras foram o sustento de que ela precisava. A pequena tábua de salvação em seu oceano de pavor. Você sempre me pergunta do seu pai, do meu filho, o outro Pedro. O menino baixou o olhar para os próprios tênis. Era um tópico delicado, uma terra de sombras em sua casa ensolarada. Ele sabia que seu pai havia morrido antes de ele nascer. Sabia que era um assunto que trazia uma nuvem de dor para o rosto de sua avó. Ele via o retrato dele na estante, um homem jovem de sorriso triste e olhos que pareciam distantes, e se perguntava como ele teria sido, se teria gostado de jogar bola com ele, se teria se orgulhado de suas notas na escola. Eu te contei que ele estava doente, muito doente, que ele partiu, Rosa continuou, as palavras tropeçando umas nas outras como se tivessem medo de sair. Mas eu nunca te contei tudo, a verdade toda. Eu não tive coragem. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede, como se estivesse assistindo a um filme que só ela podia ver, um filme que passava em reprise em sua mente há mais de uma década. Seu pai, ele estava perdido, meu filho. Uma doença terrível tomou conta dele, uma doença que confunde a mente, que rouba a alma e apaga quem a pessoa é de verdade. Naqueles últimos tempos, ele não era mais o meu Pedro. Era outra pessoa, alguém que sofria muito, preso dentro de si mesmo. Pedro ouvia em silêncio absoluto, o coração começando a bater mais rápido, um tambor abafado no peito. Ele sentia que estavam se aproximando do epicentro do terremoto que ele pressentia desde que se sentara ali. Houve uma noite terrível. A voz de Rosa era agora um sussurro fantasmagórico, vindo de muito longe. Ele não estava em si. A mente dele estava em outro lugar. Um lugar escuro e muito assustador, cheio de monstros que só ele via. E naquela noite, ele... A frase morreu em seus lábios. Ela não conseguiu terminar. As lágrimas que ela segurara com a força de uma represa por 12 anos finalmente romperam todas as barreiras. Grossas, quentes e silenciosas, elas escorriam por seu rosto, traçando novos rios no mapa de sua pele, lavando uma dor que parecia infinita. Ela olhou para o menino, seu olhar um apelo desesperado por compreensão, por uma misericórdia que ela sentia não merecer. Pedrinho, o que eu preciso te dizer é que o seu pai, o meu filho Pedro... A pausa foi uma eternidade. O relógio na parede pareceu parar de ticar. O mundo prendeu a respiração. Ele não é só o seu pai. Ele também é o meu filho. A confusão floresceu no rosto do menino como uma flor estranha. Ele franziu a testa. A mente infantil tentando montar as peças daquela frase impossível. Como assim, vó? Eu não entendi. O pai é sempre filho de alguém. Rosa secou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Um gesto de dignidade em meio ao colapso. Não, meu amor, não é isso. A sua avó, a mãe do seu pai, sou eu. E a sua mãe, a mulher que te carregou na barriga por 9 meses, que te deu à luz, também sou eu. Ela finalmente disse,
A voz clara e devastadora. Eu sou a sua mãe, Pedro. Eu te gerei. Você nasceu de mim. O mundo de Pedro inclinou-se em seu eixo e se estilhaçou. O ar foi expulso de seus pulmões com um baque surdo. A sala, com seu cheiro de lavanda e seus móveis familiares, pareceu girar lentamente. Ele olhou para a mulher à sua frente, a mulher que o criou, que cantava para ele dormir, que fazia seu curativo quando ele caía, que o ensinava a rezar. Vó, mãe. As duas palavras colidiram em sua mente com a força de uma explosão atômica. O retrato na estante, o homem de sorriso triste, seu pai, o filho dela. O nó em sua cabeça era complexo, vertiginoso e aterrorizante. Ele não disse nada. A boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Apenas ficou ali, pálido, os olhos grandes e assustados, fixos nos dela. Para Rosa, aquele silêncio era a mais alta das torturas, a agonia da espera pelo veredito. Ela tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes em sua mente, e em todos os cenários, o resultado era o grito, a fuga, o horror, a acusação. Ela se preparou para o golpe final, para a sentença que seria proferida pelo olhar do seu menino, o futuro inteiro deles, o amor que os sustentava. Tudo dependia daquele instante, daquele olhar. Para entender a magnitude da tempestade que desabou sobre Rosa de Almeida, era preciso primeiro conhecer a paisagem serena que a antecedeu. 1 ano antes daquela noite fatídica, em 2008, a vida de Rosa era um riacho de águas tranquilas, correndo sobre as pedras polidas da rotina de uma cidade do interior. Aos 61 anos, ela era uma instituição em Piracaia. Viúva há mais de uma década de um homem bom e trabalhador, o seu querido Antônio, ela vivia em uma casa simples, mas impecavelmente cuidada, de paredes brancas e janelas azuis, com um pequeno jardim na frente que era seu orgulho e seu refúgio. Ali, entre as roseiras que teimavam em florir o ano todo, os pés de manjericão e alecrim, ela encontrava uma paz que o resto do mundo raramente lhe oferecia. Sua rotina era marcada pelo ritmo lento e previsível de Piracaia. Acordava antes do sol, com o canto dos galos, e o primeiro som na casa era o da cafeteira italiana borbulhando no fogão. O aroma de café forte se espalhava pela vizinhança, um bom dia olfativo para quem passava. Cuidava de suas plantas com a dedicação de uma mãe, conversando com os botões de rosa, removendo folhas secas com uma delicadeza infinita. Frequentava a missa das 7 aos domingos, sentando-se sempre no mesmo banco, e participava do grupo de orações do Sagrado Coração às quartas-feiras. Era conhecida por fazer o melhor pão de queijo da região, que muitas vezes distribuía entre os vizinhos e levava para as quermesses da igreja, sem nunca aceitar pagamento. Era uma mulher de poucas palavras, mas de gestos largos, e um coração que parecia grande demais para seu corpo franzino. Mas sob a superfície serena dessa vida, corria uma correnteza subterrânea de dor e preocupação crônica. Essa correnteza tinha um nome: Pedro. Seu único filho, então com 30 anos, era a alegria e a agonia de sua existência. Rosa fechava os olhos e ainda conseguia vê-lo como um menino de riso fácil e joelhos sempre ralados, que corria descalço pelo quintal de terra batida e sonhava em ser jogador de futebol, como Pelé. Mas a vida, com suas curvas traiçoeiras e suas encruzilhadas sombrias, o levara para um caminho escuro e sem volta. A droga, que começou como um sussurro de curiosidade na adolescência, tornara-se um grito que dominava todos os seus dias. Aos poucos, o brilho nos olhos de Pedro foi se apagando, substituído por uma névoa de apatia, ansiedade e um desespero profundo. Ele perdera o emprego de mecânico, os amigos de infância, os sonhos de juventude. Morava com Rosa, em um quarto nos fundos da casa, e a convivência era um campo minado de emoções. Havia os dias de uma lucidez dolorosa, em que ele a abraçava com a força de um menino assustado, chorava em seu colo e prometia mudar, enchendo o coração dela de uma esperança frágil como uma asa de borboleta. E havia os outros dias, os dias de sombra, em que ele se tornava um estranho dentro da própria casa, os olhos vazios e avermelhados, o corpo presente, mas a alma vagando por abismos que ela não podia alcançar. «Mãe, me ajuda!» Ele pedia nesses momentos de clareza, a voz embargada de uma culpa que ele não sabia como carregar. «Eu não quero ser assim.
Eu estou aqui, meu filho. Eu sempre vou estar aqui, ela respondia, afagando seus cabelos, o coração apertado por saber que sua presença e seu amor não eram suficientes para combater o demônio que o possuía. Rosa lutava por ele com a ferocidade de uma leoa defendendo sua cria. Gastou as economias que Antônio deixara em clínicas de reabilitação que nunca funcionavam por muito tempo. Ele voltava melhor, mais forte, mas a cidade e as velhas companhias o puxavam de volta para o vórtex. Ela procurou ajuda em grupos de apoio para familiares, conversou com padres, médicos, psicólogos, enfrentou a vergonha e os cochichos da cidade, que ora a olhavam com uma pena condescendente, ora com uma ponta de acusação velada, como se o vício do filho fosse um reflexo de alguma falha materna. Coitada da Rosa, um filho desses, diziam uns na porta da padaria. Mas também criou-se impulso firme, depois que o Antônio morreu, sentenciavam outros, com a autoridade de quem nunca enfrentou tal provação. Ela suportava tudo em um silêncio digno, sua fé sendo o único pilar que a mantinha de pé. Rezava o terço todas as noites, de joelhos no chão frio do quarto, pedindo a Deus que lhe devolvesse o filho, que o libertasse daquele cativeiro invisível que o consumia dia após dia. Às vezes, ela ligava para a irmã mais nova, Márcia, que morava na capital. Mas até para ela, Rosa minimizava a situação. Ele está numa fase ruim, Márcia. Mas vai passar. É só uma fase. A vergonha e o orgulho a impediam de revelar a profundidade do abismo. O prenúncio da tragédia pairava no ar, sutil como a poeira que dançava nos feixes de luz que entravam pela janela da cozinha. Era uma sensação física, um aperto no peito que a assaltava em momentos inesperados. Às vezes, ao olhar para ele dormindo um sono agitado no sofá, tão vulnerável, ela sentia um calafrio percorrer sua espinha, uma premonição de que a escuridão que o rondava estava se aproximando, se fechando, pronta para dar o bote final. Ela tentava afastar esses pensamentos com orações, apegando-se à esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Mas a correnteza era forte demais, e ela sentia no fundo de sua alma de mãe que estava sendo arrastada junto com seu filho para um abismo do qual talvez não houvesse retorno. A vida simples, pacata e respeitável de Dona Rosa estava prestes a ser irrevogavelmente estilhaçada. A noite caiu sobre Piracaia como um véu pesado e úmido. Era uma daquelas noites de verão abafadas, sem uma única brisa para aliviar o calor, em que o som das cigarras parece amplificar o silêncio e a solidão. Rosa terminara de lavar a louça do jantar, uma refeição solitária e sem gosto. Pedro não aparecera. O prato dele continuava na mesa, coberto por outro prato, esperando. Ela o procurou pelo quintal, foi até o portão e olhou para os dois lados da rua deserta. Chamou seu nome, mas apenas o eco respondeu. A preocupação, sua companheira constante, roía seu estômago como um ácido. Ela se recolheu ao seu quarto por volta das 10, mas o sono não veio. Deitada na cama, com o terço de contas de madeira entre os dedos, ela rezava. Não pedia mais curas milagrosas. Pedia apenas que ele estivesse seguro, que voltasse para casa, que sobrevivesse mais uma noite. O relógio na sala batia as horas com uma lentidão torturante. 11. Meia-noite. 1. Cada badalada era um prego em seu caixão de ansiedade. Foi pouco depois das 2 da manhã que ela ouviu o barulho na porta dos fundos, a que dava para a lavanderia. Um ruído arrastado, metálico, como se alguém estivesse tentando encaixar a chave errada na fechadura, seguido por um baque surdo de um corpo caindo contra a madeira. Seu coração deu um salto violento no peito. Era ele, com um misto de alívio e pavor. Ela se levantou, vestiu o robe de algodão florido e foi, de pés descalços, até a cozinha. A cena que a encontrou foi a materialização de seus piores medos, a encarnação de seus pesadelos mais sombrios. Pedro estava caído no chão, perto da porta, o corpo tremendo em espasmos, os olhos arregalados e vidrados, fixos em um ponto invisível no teto. Ele murmurava coisas desconexas, palavras sem sentido sobre sombras que o perseguiam nas paredes, e vozes que o chamavam de dentro do ralo da pia. A camisa estava rasgada, o rosto sujo de terra e arranhado. Ele não estava apenas sob o efeito da droga. Ele estava em um outro universo,
Um delírio febril e aterrorizante, completamente desligado da realidade. Pedro? Meu filho, sou eu. A mãe. O que aconteceu? Ela se ajoelhou ao seu lado, a voz embargada de pânico, tentando tocar seu rosto. Ele recuou com violência, como se o toque dela queimasse. Não a reconheceu. Seu olhar passou por ela como se fosse transparente, e ele gritou para que eles o deixassem em paz. Rosa, com uma força que não sabia possuir, uma força nascida do desespero maternal, conseguiu levantá-lo. Ele era um peso morto que, ao mesmo tempo, lutava contra inimigos imaginários. Com um esforço sobre-humano, ela o arrastou até o quarto dele, nos fundos. Ele tropeçava, chorava, ria, tudo ao mesmo tempo. Ela o deitou na cama e tentou acalmá-lo, falando com a voz mansa que usava quando ele era um bebê com febre, mas era como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. O que se seguiu foi um borrão, um pesadelo lúcido que sua mente mais tarde tentaria apagar, fragmentar, esconder nos recantos mais escuros da memória para poder sobreviver. A narrativa daquela noite não se compõe de ações claras e sequenciais, mas de sensações e fragmentos de horror. A força descontrolada dele, a confusão animal em seus olhos, o cheiro azedo de suor e desespero. Ele não era seu filho. Era uma força da natureza desgovernada, um homem possuído por seus demônios interiores. A agressão não foi um ato de maldade consciente, de desejo ou de intenção. Foi o resultado de uma insanidade completa. Uma mente quebrada que não distinguia mais mãe de ameaça, afeto de perigo. Para Rosa, foi uma violação em um nível muito mais profundo que o físico. Foi a quebra do sagrado, a profanação do laço mais fundamental que existe. Naquele momento de terror absoluto, ela não sentiu raiva. A raiva era uma emoção complexa demais para o caos daquele instante. Ela sentiu apenas um terror paralisante e uma tristeza tão vasta, tão profunda, que parecia não caber em seu corpo. Sua mente, como um disjuntor que desarma para evitar um curto-circuito fatal, se desligou. Ela se tornou uma espectadora de seu próprio suplício. O corpo ali, sofrendo a violência, mas a alma flutuando em algum lugar distante, em um limbo de choque e negação, olhando a cena de cima, sem poder fazer nada. Quando a manhã finalmente chegou, trazendo uma luz cinzenta e impiedosa que se infiltrava pela persiana, Pedro dormia um sono profundo, exausto, como uma criança depois de um acesso de fúria. Rosa levantou-se mecanicamente, o corpo uma coleção de dores surdas. Mas era uma dor distante, abafada pelo trauma psicológico que gritava mais alto. Ela foi ao banheiro e se olhou no espelho. Não se reconheceu. A mulher que a encarava de volta tinha uma fratura no olhar, uma rachadura na alma que ela sabia, com certeza absoluta, que nunca mais se fecharia. O silêncio na casa era ensurdecedor, preenchido pelo eco do horror da noite passada. Nas semanas que se seguiram, ela viveu em um nevoeiro denso. Cumpria suas tarefas diárias como um autômato. Cozinhava, limpava, regava as plantas. Mas por dentro, estava oca. Pedro, ao acordar naquele dia, não se lembrava de nada. Havia apenas um buraco negro em sua memória, preenchido por uma ressaca moral, uma culpa difusa e uma vergonha que ele não conseguia nomear. Ele via a distância no olhar da mãe, o jeito como ela se encolhia sutilmente quando ele se aproximava, e isso o afundava ainda mais em seu poço de autoaversão. Então, um mês depois, vieram os primeiros sinais, o enjoo matinal, que ela atribuiu ao estresse e aos nervos, o cansaço avassalador, que a fazia dormir sentada na cadeira da cozinha, a ausência de seu ciclo mensal, que ela, aos 62 anos, considerava há muito encerrado, uma página virada. A suspeita brotou como uma erva daninha, aterrorizante, absurda e implausível. Não podia ser. Era impossível. A natureza não permitiria tal aberração. Com as mãos trêmulas e o coração martelando contra as costelas, ela pegou um ônibus para a cidade vizinha, Atibaia, para não levantar suspeitas na farmácia local, onde todos a conheciam. Em seu banheiro, com a porta trancada, o corpo tremendo, ela fez o teste. Esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. E então, viu as 2 linhas azuis aparecerem, nítidas e inegáveis. O resultado positivo não trouxe alegria, nem expectativa. Trouxe o colapso final.
O chão sob seus pés desapareceu. O mundo se desfez em pó. Ela escorregou pela parede até o chão, o pequeno plástico branco na mão, e soluçou sem som. Era verdade. O pesadelo não havia terminado naquela noite. Ele estava apenas começando. Dentro dela, silenciosa e invisível, crescia a semente daquela noite de horror, um segredo que era, ao mesmo tempo, a prova viva de seu trauma, e um laço de sangue com o filho que ela amava e que a destruíra. O julgamento de Deus, ela pensou em seu desespero, parecia pequeno perto do que seria o julgamento dos homens. A notícia da gravidez foi uma sentença de prisão perpétua. Rosa se viu prisioneira em seu próprio corpo, que se tornara cúmplice de seu maior trauma, e em sua própria casa, que se transformara em uma cela de silêncio. Carregava um segredo que a sufocava, um grito preso na garganta. Como explicar aquilo ao mundo? A verdade era impensável, monstruosa demais para ser dita. A mentira, por outro lado, a transformaria em uma pária, uma mulher idosa cuja gravidez misteriosa seria o banquete dos fofoqueiros da cidade. Ela escolheu o silêncio, um manto pesado e áspero que a isolava de tudo e de todos. As roupas largas, os vestidos de corte reto, tornaram-se seu uniforme, uma tentativa vã de esconder o inevitável. Ela parou de ir às missas de domingo, inventando dores de cabeça e indisposições. Deixou de participar do grupo de orações, sentindo-se a maior das hipócritas. Parou de visitar os vizinhos. Seu jardim, antes impecável, começou a mostrar sinais de abandono, as ervas daninhas crescendo livres, um reflexo do deserto que se tornara sua alma. Os olhares na rua, nas raras vezes em que precisava sair, eram facas afiadas. As pessoas não sabiam a verdade, mas a ausência dela abria um vácuo que a imaginação maledicente da cidade se apressava em preencher. O desprezo era palpável. Rosa, a mulher piedosa e respeitada, a viúva digna, tornara-se a pecadora, a velha sem vergonha, a vergonha da cidade. E ela não podia se defender. Absorvia cada olhar, cada sussurro, como um castigo merecido por um crime que não cometera. Enquanto isso, Pedro definhava. Ele não sabia do segredo da gravidez, mas sentia a mudança tectônica na casa, na mãe, no mundo. A culpa sem nome que carregava desde a noite o corroía por dentro como um câncer. Ele via o sofrimento da mãe, a forma como a cidade a olhava, a tristeza profunda que se instalara nos olhos dela, e embora não soubesse o motivo exato, sentia-se o responsável. A escuridão que o habitava se tornou total, sem frestas. Ele não via mais saída, não encontrava mais redenção, não conseguia mais encarar o rosto da mulher que ele mais amava e que, sentia ele, havia destruído. A tragédia final não foi anunciada. Aconteceu em uma tarde cinzenta e chuvosa, silenciosa, no mesmo quarto dos fundos que fora palco de tantos pesadelos. Não houve carta, não houve despedida, apenas o fim de uma longa e dolorosa batalha. Foi Rosa quem o encontrou. O grito que rasgou sua garganta não era apenas de dor, era de uma desolação completa, o som de um coração se partindo em 1000 pedaços, o som do fim de seu mundo. Aquele momento selou seu destino. Agora, ela estava verdadeiramente sozinha, grávida de seu filho morto, odiada pela cidade e carregando o fardo de 2 lutos, o do filho que se foi e o da vida que ela conhecia e que nunca mais teria. O funeral foi um borrão de rostos contritos e sussurros mal disfarçados. As pessoas ofereciam pêsames, mas seus olhos a julgavam, conectando a morte trágica do filho à sua misteriosa e já visível vergonhosa condição. Era como se dissessem: depois do desgosto que ela deu, não é de se espantar que o pobre rapaz tenha feito isso. Ela suportou tudo com uma dignidade de mármore, o rosto uma máscara de dor impenetrável. Foi no meio daquele deserto de solidão que um oásis apareceu, inesperado e salvador. Márcia, sua irmã mais nova, chegou de São Paulo assim que soube da notícia, um dia depois do enterro. Márcia era o oposto de Rosa, falante, pragmática, com uma visão de mundo forjada na selva de pedra da capital. Ela não se importava com os cochichos de Piracaia. A única coisa que importava era a irmã, que soava ao telefone como um fantasma. Ao ver o estado de Rosa,
O corpo mudando sob um vestido preto e largo, os olhos vazios, o isolamento autoimposto. Márcia soube que havia algo muito mais profundo acontecendo do que apenas o luto por Pedro. Uma noite, sentadas na cozinha escura, com apenas a luz da lua entrando pela janela, enquanto uma chuva fina batia no telhado, Márcia segurou as mãos da irmã, que estavam geladas, e disse, com a voz firme, mas gentil: Rosa, me conta. Seja o que for, me conta tudo. Eu não vou te julgar. Eu sou sua irmã. Eu só quero te ajudar. E então, pela primeira vez em meses, a barragem se rompeu. Em um fluxo torrencial de lágrimas e palavras engasgadas, desconexas, Rosa contou tudo. A noite terrível, o delírio de Pedro, a violência, a descoberta da gravidez, o segredo, o suicídio. Ela expôs sua alma ferida, nua e ensanguentada, esperando a repulsa, o horror, a condenação. Mas Márcia não recuou. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto se contraindo de dor e incredulidade. Quando Rosa terminou, exausta, Márcia apenas a puxou para um abraço apertado, um abraço que era um porto seguro no meio da tempestade mais violenta, e chorou com ela. Chorou pelo sobrinho perdido para uma doença cruel, chorou pela dor inimaginável da irmã, chorou pela crueldade do destino. Não houve uma palavra de condenação, apenas a aceitação silenciosa e o apoio incondicional. Você não está sozinha, Rosa, Márcia disse, a voz embargada, enxugando as lágrimas do rosto da irmã com o polegar. Eu estou aqui. Nós vamos passar por isso juntas. Nós vamos cuidar desse bebê. Ele não tem culpa de nada. Ele é sangue do nosso sangue. Ele é da nossa família. Naquela noite, na cozinha escura de sua casa-prisão, em meio à maior dor de sua vida, Rosa sentiu uma minúscula, quase imperceptível, centelha de esperança se reacender. A confissão não a libertara do passado, mas a libertara da solidão, que era o pior de seus tormentos. Márcia se tornou seu pilar, sua defensora, sua única confidente. Tirou uma licença do trabalho e ficou. Enfrentava os olhares da cidade com uma altivez desafiadora quando iam ao mercado. Fazia as compras, cuidava da alimentação de Rosa e começou, aos poucos, a preparar o quarto que fora de Pedro para a chegada do novo membro da família. A presença de Márcia não apagava a tragédia, mas tornava o fardo, pela primeira vez, possível de ser carregado. Juntas, as duas irmãs, tão diferentes, se preparariam para a batalha que ainda estava por vir. Os meses finais da gestação foram uma prova de resistência física, mental e emocional. A gravidez aos 62 anos era um desafio médico monumental, um território desconhecido para os médicos da pequena cidade. Cada consulta, que Márcia insistia que fizessem em um hospital melhor em Jundiaí, era um lembrete dos riscos. Pressão alta que teimava em subir, o perigo da diabetes gestacional, a possibilidade de um parto prematuro que poderia ser fatal para ambos. Rosa sentia o corpo protestar a cada dia. As dores nas costas eram lancinantes, o inchaço nos pés a impedia de usar sapatos fechados, e o cansaço era um estado permanente, uma névoa que a envolvia do amanhecer ao anoitecer. Mas, paradoxalmente, à medida que a barriga crescia, visível e inegável, algo dentro dela também mudava, se transformava. O bebê se mexia, pequenos chutes e solavancos que eram como mensagens codificadas de um outro mundo. No início, cada movimento era um lembrete físico e doloroso da origem daquela vida, uma pontada de memória do horror. Mas aos poucos, com a presença constante e pragmática de Márcia, que conversava com a barriga da irmã como se fosse a coisa mais natural do mundo, Rosa começou a separar a criança do trauma. Aquele ser que crescia dentro dela era inocente, era uma vida nova, uma centelha de luz teimosa nascida da mais profunda escuridão. Ela começou a conversar com o bebê, não mais com medo, mas com uma ternura hesitante. Sentada na velha cadeira de balanço no quarto, sussurrava no silêncio da tarde. Contava sobre o jardim, sobre o avô que ele nunca conheceria. Não o homem doente e perdido, mas o menino de riso fácil que amava empinar pipa. Contava sobre o cheiro da chuva na terra. E foi em uma dessas conversas solitárias que ela tomou uma decisão que, a princípio, chocou Márcia. Ele vai se chamar Pedro, ela disse um dia, a voz surpreendentemente firme, enquanto dobrava uma fralda de pano. Rosa, você tem certeza?
Márcia perguntou, sentando-se ao lado dela, a voz cheia de cautela. Isso não vai ser doloroso demais para você todo dia? É para honrar a memória do filho que eu perdi, Rosa explicou, a mão repousando sobre a barriga proeminente. Não a memória do que ele se tornou no final, mas do que ele foi, do meu menino. E para que este menino, este novo Pedro, possa ter a vida boa e cheia de paz que o outro não teve a chance de ter, é um ato de amor, Márcia, de perdão, talvez o único que eu seja capaz de fazer. Márcia, vendo a resolução nos olhos da irmã, apenas assentiu, compreendendo que aquilo era parte essencial do processo de cura de Rosa. O dia do parto chegou abruptamente, 3 semanas antes do previsto. As dores começaram no meio da noite, agudas e implacáveis, tirando-a de um sono agitado. Márcia, sempre alerta, a levou às pressas para o hospital em Jundiaí, o mesmo onde, 31 anos antes, ela dera à luz o primeiro Pedro. A ironia era cruel, poética e terrivelmente dolorosa. A sala de parto era um ambiente estéril e frio, de luzes brancas e bips eletrônicos, um contraste brutal com a torrente de emoções que inundava Rosa. O trabalho de parto foi longo e excruciante. Seu corpo, envelhecido, lutava para cumprir uma função para a qual já não estava preparado. Os médicos e enfermeiras, cientes do caso de alto risco, corriam de um lado para o outro. Havia uma tensão palpável no ar. E então, o pior aconteceu. Após o nascimento do bebê, um menino pequeno, de pele rosada e um choro surpreendentemente forte e saudável, Rosa sofreu uma hemorragia severa. O sangue que dava a vida agora ameaçava tirá-la com uma velocidade assustadora. A sala se encheu de mais médicos e enfermeiras. As vozes se tornaram urgentes, os comandos rápidos e sobrepostos. Márcia, que assistia a tudo de um canto, pálida de terror, foi convidada a se retirar e ficou do lado de fora, rezando em desespero. Rosa sentiu-se flutuar. A dor se foi, substituída por uma estranha paz, uma leveza etérea. Ela viu uma luz branca. Ouviu um zumbido suave e constante. Pensou em seu filho, o primeiro Pedro, em seu marido Antônio, e se perguntou se eram eles vindo buscá-la. Era um chamado para o descanso. Mas então, em meio à névoa que a envolvia, ela ouviu um som que a puxou de volta à realidade com a força de um gancho. O choro de seu recém-nascido, que uma enfermeira segurava perto da porta. Aquele som foi sua âncora. Era o chamado da vida, o grito da responsabilidade que a aguardava. Ela não podia ir. Não podia deixar aquele pequeno ser, nascido de tanta dor, sozinho no mundo. Com uma força de vontade que surpreendeu a equipe médica, ela lutou. Lutou para respirar, para manter o coração batendo, para se agarrar à vida com unhas e dentes. Horas depois, ela acordou em um quarto de hospital, fraca, pálida como um fantasma, mas viva. Márcia estava sentada em uma poltrona ao seu lado, o rosto inchado de tanto chorar, mas com um sorriso de alívio. E no berço de acrílico ao lado da cama, dormia o pequeno Pedro. Quando a enfermeira o colocou em seus braços pela primeira vez, o mundo de Rosa se reconfigurou. Ao olhar para aquele rostinho minúsculo, enrugado e perfeito, o passado, com toda a sua dor, sua vergonha e seu horror, pareceu recuar, tornando-se uma paisagem distante. Aquele bebê não era um segredo, não era um trauma encarnado. Ele era seu filho, seu neto. Ele era a prova viva de sua sobrevivência. Um nó complexo e inextricável de amor, luto e esperança se formou em seu peito. Ela chorou, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de um amor avassalador, feroz e protetor. Naquele momento, ela jurou silenciosamente que dedicaria cada segundo do resto de sua vida a ele, para garantir que ele fosse amado, protegido, e que um dia, quando estivesse pronto, ele conhecesse a verdade. Não a versão distorcida e cruel da cidade, mas a verdade dolorosa e redentora de sua própria, única e milagrosa história. O tempo, com sua marcha implacável e curativa, teceu 12 anos sobre a vida de Rosa e do pequeno Pedro. Piracaia, como a maioria das cidades pequenas, tinha uma memória longa para escândalos, mas também se cansava de suas próprias fofocas. Com o passar dos anos,
Os olhares de desprezo se transformaram em uma curiosidade resignada e, por fim, em uma espécie de aceitação tácita. Dona Rosa e seu neto se tornaram parte da paisagem, uma excentricidade local que já não causava tanto furor. A história, para a maioria, foi convenientemente reescrita. A velha Rosa, enlutada e solitária, adotara um menino para criar. Era uma versão mais palatável, mais confortável. A casa de janelas azuis voltou a ser um lar. O jardim floresceu novamente, mais viçoso e colorido do que nunca. Cuidado agora por 4 mãos. As de Rosa, mais lentas, e as de Pedro, pequenas e ágeis. Rosa envelhecera, seus passos mais curtos, as dores mais constantes, mas seus olhos haviam recuperado um brilho sereno. Todo o seu universo girava em torno daquele menino. Ela o criou com um amor que era ao mesmo tempo de mãe e de avó, um amor dobrado, feroz em sua proteção e infinito em sua ternura. Ensinou-lhe sobre fé, não uma fé de dogmas e julgamentos, mas uma fé baseada na compaixão, na bondade e no perdão. Ensinou-o a cozinhar o pão de queijo da família, a cuidar das roseiras, a ver a beleza nas pequenas coisas e a encontrar Deus no voo de um beija-flor. Pedro cresceu como um menino quieto, observador e com uma alma notavelmente gentil. Ele sentia, instintivamente, o peso da história que o precedera. Via a sombra de tristeza que por vezes cruzava o rosto de sua avó-mãe ao olhar para o retrato na estante. Aos 7 anos, chegou da escola e perguntou: Vó, um menino disse que a senhora é muito velha para ser minha mãe. Ele disse que você é minha avó. É verdade? Rosa o abraçou e disse com a voz suave: Eu sou tudo o que você precisa que eu seja, meu amor. Eu sou quem te ama mais que o céu. Ele se contentou com a resposta, pois o amor que recebia era tão completo, tão inquestionável, que preenchia todas as lacunas. E assim, voltamos àquela tarde de sol forte, à pequena sala de estar onde o ar estava suspenso. Voltamos ao momento em que Rosa, com a voz trêmula, proferiu as palavras que guardara como brasas no peito por 12 anos. Eu sou a sua mãe, Pedro. Você nasceu de mim. O silêncio do menino, que para Rosa fora uma tortura, era na verdade o som de um mundo se rearranjando, de peças de um quebra-cabeça se encaixando dolorosamente. Ele olhava para ela, para o rosto sulcado de lágrimas, e via não uma pecadora, mas uma heroína. Ele via o peso que ela carregara sozinha por todos aqueles anos para protegê-lo. As histórias que ela lhe contara sobre compaixão, sobre o amor de Deus que perdoa tudo, sobre a importância de não julgar o sofrimento alheio, tudo isso agora fazia um sentido profundo, doloroso e visceral. Ele entendeu a tristeza nos olhos dela, o motivo de nunca falarem muito sobre seu pai, a razão de seu amor ser tão ferozmente protetor. Lentamente, como se estivesse se movendo debaixo d'água, Pedro se levantou do sofá. Ele caminhou os poucos passos que o separavam dela e, sem dizer uma palavra, envolveu-a em seus braços magros de menino. Ele a abraçou com uma força que desmentia sua idade, um abraço que não era apenas de conforto, mas de reconhecimento, de gratidão, de absolvição. Ele sentiu o corpo dela tremer, os soluços finalmente se libertando, sacudindo seus ombros. Ele enterrou o rosto no ombro dela, inalando o cheiro familiar de lavanda e de sua pele, o cheiro de lar. E, finalmente, falou, a voz abafada pelo tecido de seu vestido. Então você me carregou sozinha esse tempo todo, ele disse. Não era uma pergunta, era uma constatação, cheia de uma empatia avassaladora. Você sofreu tudo isso, por minha causa. Rosa se agarrou a ele, o alívio inundando-a como uma onda morna, lavando anos de medo e solidão. Não por sua causa, meu filho. Por você. Para ter você. Ele se afastou um pouco, o suficiente para olhá-la nos olhos. Seus próprios olhos, o espelho dos dela, estavam cheios de lágrimas, mas também de uma clareza e um amor inabaláveis. Ele te machucou? Perguntou o menino, a pergunta mais difícil de todas. Rosa olhou nos olhos dele e soube que precisava ser honesta, mas gentil. A doença o machucou, Pedro. A doença machucou a nós dois. Ele não era ele mesmo. O menino assentiu, processando. Então, com uma sabedoria que não pertencia a uma criança de 12 anos, mas à alma antiga que ele parecia ter, ele segurou o rosto dela entre as mãos.
A senhora não precisa me pedir perdão por nada, ele disse, a voz firme. Nunca. Eu que tenho que te agradecer por tudo. E eu perdoo o meu pai. Ele olhou para o retrato na estante. A senhora me ensinou que a gente tem que perdoar quem está doente, quem está sofrendo muito e não sabe o que faz. E ele estava sofrendo muito, não é? Naquele momento, na sala banhada pela luz da tarde, o círculo se fechou. O ato nascido do trauma, da doença e da escuridão foi finalmente redimido pela luz do amor e do perdão. O segredo que a acorrentava se dissolveu, não pelo esquecimento, mas pela partilha e pela aceitação incondicional. O menino, que carregava o nome e o sangue de uma tragédia, escolheu carregar também o legado do amor, da fé e da incrível superação de sua mãe. Mãe e filho, avó e neto, duas almas entrelaçadas pelo destino da forma mais complexa, se abraçaram novamente, não mais sobre o abismo do segredo, mas na terra firme da verdade e do amor. A história de Dona Rosa não é uma história sobre pecado ou vergonha. É um testemunho poderoso sobre a resiliência do coração humano, sobre como, mesmo das feridas mais profundas e escuras, pode brotar o amor mais puro e redentor. Ela nos ensina que o silêncio pode ser um fardo esmagador, mas que a coragem de compartilhar nossa verdade pode ser o caminho para a cura, não apenas para nós, mas para aqueles que amamos. A jornada dela nos lembra que por trás de cada julgamento apressado, existe uma história que não conhecemos. E por trás de cada dor que vemos, existe uma força que nem imaginamos possuir. Se a força, a coragem e o amor incondicional de Dona Rosa tocaram o seu coração, deixe o seu like para que esta mensagem de superação e perdão possa alcançar mais pessoas que talvez estejam enfrentando suas próprias batalhas silenciosas. Gostaríamos muito de ouvir suas reflexões nos comentários. O que a jornada de Rosa e Pedro despertou em você? Compartilhar nossos sentimentos também é uma forma de cura. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias que transformam, inscreva-se no canal. Juntos podemos continuar a dar voz a relatos que nos conectam, nos ensinam e nos lembram da incrível e teimosa capacidade humana de transformar a maior das dores em esperança e amor. Obrigado por ouvir.